Fala pessoal, hoje eu quero trazer a análise de uma outra partida minha recente, foi no Magistral Osasco de março, foi a minha partida preferida no torneio. Já queria ter analisado ela antes, mas não tive muito tempo, e queria analisar inclusive na época do torneio, né? O Magistral Osasco foi um torneio válido para a norma de GM, realizado em março, e eu acabei sendo campeão. Joguei várias partidas interessantes lá, pretendo analisar algumas, e vou começar por essa, que foi a minha preferida, que eu gostei mais na quarta rodada do torneio contra o MI Roberto Molina. Se eu não me engano, eu tinha acabado de perder pro Fear na terceira rodada. Comecei com 2 em 2, perdi pro Fear na terceira e jogava com o Molina de Pretas na quarta. E o Molina vinha fazendo um bom torneio, acho que ele tava com 2,5 em 3 ou 2 em 3, alguma coisa assim, então tava legal pra norma, né? Eu tava de pretas, testei uma abertura diferente. Molina abriu com E4, me surpreendeu já. Eu tava esperando o peão dama, que é o que ele joga na, sei lá, 90% das partidas, mas talvez justamente por isso, ele tinha jogado contra o Diego, inclusive contra o Berardino 2 rodadas antes ou 1 rodada antes, mas pode ser que justamente por isso, por eu estar esperando D4, ele decidiu fazer E4 aqui. E, bom, joguei C5, cavalo F3, D6, o de sempre, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3, e aqui joguei cavalo C6, siciliana clássica. Um choque, talvez, para muita gente, né? Como vocês sabem, eu sou jogador de Najdorf, tenho muitas partidas na Najdorf, já há uns 10 anos, assim, que eu jogo quase que só Najdorf. Vez ou outra eu faço alguma outra siciliana, tipo a Dragão. Mas, recentemente, eu estudei algumas posições da siciliana clássica, preparei principalmente para a viagem para a Europa, que eu fui com o Evandro em fevereiro. A gente deu uma olhada nas linhas da clássica, e decidi testar uma siciliana nova para variar um pouco, né, para ser um pouco menos previsível para os adversários. E nessa partida eu resolvi testar. Eu tinha jogado 2 vezes na Europa. Minhas 2 primeiras experiências na clássica não foram tão boas, eu perdi as 2 partidas, mas mesmo assim eu senti que eram posições interessantes e que valia a pena continuar tentando, né? Então decidi jogar nessa partida contra o Molina. Ele até viu uma dessas partidas, mas acho que ele não estava esperando a clássica, ele estava esperando mais a Najdorf. Porque das 2 partidas que eu joguei na Europa, só uma foi para base. Ele fez a variante mais crítica, que é Bispo G5. Bom, tem vários lances para as brancas, tem F3, Bispo C4, Bispo E2, enfim, tem algumas formas de enfrentar a clássica. Mas ele jogou Bispo G5, que é realmente mais crítico a Hauser, e aí eu fiz Bispo D7. Para não ficar um vídeo, assim, a partida tem vários momentos interessantes, então para não ficar um vídeo super maçante falando só de abertura, eu vou comentar que E6 é a ordem principal, é o mais jogado, mas Bispo D7 é uma ordem interessante para tentar tirar algumas alternativas das brancas. A gente vai ver que no fim das contas transpõe para a ordem mais popular, porque ele jogou Dama D2, e aqui eu fiz A6 primeiro, e quando o Roque grande, E6. Aí a gente transpõe para a ordem mais típica. Ele jogou uma das variantes mais populares, aqui uma das mais tentadas contra a clássica, que é F3. Agora, outros lances também interessantes para as brancas são F4, que é bastante crítico. Eu acho que esse é o mais jogado, inclusive. E Rei B1 também, que é um lance mais flexível. Põe o rei numa casa segura e as brancas não definem se vão jogar com F3 ou F4. Nessas três variantes tem muita teoria, tem muita coisa, posições super interessantes, né? E dá para jogar das 3 formas. O Molina jogou F3, que também é uma continuação bem popular e eu até gosto também desse lance. Lembro quando eu jogava E4 de brancas, eu jogava assim contra a clássica e sempre passei essa posição para os meus alunos também. F3 é uma alternativa sólida e as brancas depois podem tentar atacar no estilo do ataque inglês, né? Avançando o peão de G e de H. Então aqui eu joguei cavalo por D4. Esse é um detalhe sutil, mas importante já na abertura, porque se as pretas começam com bispo E7, as brancas têm bispo E3, que é mais preciso, porque agora quando o cavalo por D4 dá para retomar de bispo, né, deixando o bispo ativo aqui, onde ele ataca e defende, e também o bispo sai do caminho do peão de G aqui, que é o plano principal das brancas, avançar rápido, G4 e G5. Por isso que a ordem precisa é essa aqui, cavalo por D4, dama por D4 e bispo E7, e dessa forma as brancas vão ter que gastar um tempo a mais para coordenar de novo as peças, né, para reorganizar. Ele fez H4, que acho que é o mais jogado, inclusive. Rei B1 também é um lance bem jogável. Bem típico dessas posições, tirar o rei logo para B1, mas ele fez H4. E agora eu joguei B5.
Tenho dúvida se a ordem principal aqui é com B5 ou dama C7. Não muda tanto, porque acabou transpondo na partida. Mas eu joguei B5. Ele fez rei B1. Daria para jogar G4, mas provavelmente depois de dama C7 vai acabar transpondo. Então ele fez rei B1. E agora eu joguei dama C7. É uma ideia interessante para as pretas atrasar um pouco o roque, deixar o rei no centro por um tempo, porque a gente sabe que as brancas querem atacar rapidamente na ala do rei, né? Então, rocar, você dá um alvo claro, assim, pro adversário. Por isso que as pretas muitas vezes fazem outros lances úteis antes de definir a posição do rei, tipo dama C7, ou até um H6, ou B4 A5, o que for possível melhorar na ala da dama. Então aqui ele fez dama D2, mas aí só um comentário interessante, eu acabei de falar tudo isso, né? Eu falei tudo isso, mas se as brancas jogam G4, o lance certo aqui, o melhor lance para as pretas é roque. Aí dá para fazer o roque. Porque ele ainda não está em tempo de avançar G5, né? E aí um detalhe importante aqui, quando joga dama D2, as brancas têm tempo de fazer, as pretas têm tempo de fazer B4 aqui. Cavalo E2, torre FC8. E aí é muito bom ter coordenado já as duas torres na ala da dama para criar o contra-jogo. Ele tentar A5, A4, ele não pode tomar em B4 e tacar em C2, né? E as pretas vão tentar avançar do outro lado. Qual que é a ideia das brancas, né? Por que ele joga dama D2 primeiro? É que aqui tem uma sutileza também para as brancas nessa ordem. Por exemplo, se faz G4 direto roque, é possível. Mas com dama D2, roque não é possível. Por quê? Se joga roque, ele tem E5 aqui, que ganha na hora. Ganha uma peça. Porque D por E5, bispo F6 e tá caindo D7. E aí a diferença é que, quando joga G4 e roque ali, a mesma ideia já não dá porque 5D por E5 ganha um tempo em cima da dama. Então esse é um detalhe muito importante. Por isso que dama D2 evita o roque de um jeito bem concreto, o roque das pretas. Mas dá a chance de desenvolver o contra-jogo do outro lado. Então B4, cavalo E2, A5. E aqui tem várias formas das brancas jogarem, né? Tem mais de um jeito de tentar desenvolver a posição das brancas nessa posição. Molina jogou G4, que é um bastante popular. Eu acho que é talvez o mais jogado. Uma outra ideia aqui é C4, que é já um jeito mais posicional de jogar essa linha. Dama por C4, claro, não dá certo porque vai levar o E5 ali, de novo. E tem esse problema em D7. E se jogar B toma C3, depois do C4, cavalo por C3, as brancas jogam de um jeito diferente isso aqui, né? Ele joga mais posicional, tentando explorar a casa B5, a pressão em D6, vai jogar um A4 aqui para garantir o posto avançado na ala da dama. É diferente o jeito que as brancas jogam no caso de C4. Ele pode também jogar cavalo D4, melhorar o cavalo depois de B4, só que nesse caso a coluna D fica bloqueada. Então com a coluna D bloqueada, dá para fazer roque. E depois puxar a torre para B8 e sair avançando na ala da dama, né? Que é o contra-jogo típico das pretas. E, bom, também tem cavalo F4, que é um pouco parecido com a partida, a gente vai ver. Ele tenta uma ideia dessas na partida. Mas aí tem o mesmo recurso, um recurso muito parecido, que é H6. Bispo toma, bispo toma. Ele não pode tomar em D6, porque no final sobra esse bispo E5 aqui ganhando uma qualidade. E quando joga cavalo H5, que parece um lance muito bom, né? Toca em F6, toca em G7, D6 ainda tá caindo. Aí as pretas têm rei E7, que é um lance bem legal. O rei fica seguro em E7, defende D6 e a gente já tá pronto para jogar com torre de FC8. Mas, bom, ele fez G4. E essa posição, ela ainda estava nas minhas análises, né? Como eu disse, antes da gente viajar para a Europa, eu e o Evandro, a gente estudou bem essas posições, então a gente conseguiu ver várias ideias temáticas, assim. E aqui eu joguei A4, que é uma ideia recomendada por um GM americano, Shankland. A ideia é sacrificar o peão de B mesmo para desviar a dama branca e abrir a coluna B. Então esse é um recurso comum em posições de siciliana, sacrificar um peão para abrir a coluna B e ter mais chance de atacar o rei branco. Então, eu joguei até aqui, eu sabia que estava dentro da minha preparação. E agora o Molina fez um lance que saiu já das análises, mas acaba sendo uma jogada ruim. Porém, é um lance
assim, natural. E ele coloca uma questão já importante para as pretas. Ele jogou cavalo F4. Dama por B4 é possível. Nesse caso, as pretas jogam torre B8 e quando dama C3, dama B7. Aí tem esse detalhe, né, de ter a coluna B aberta, que é muito importante. Depois as pretas rocam e estão trazendo a outra torre para C8. Então, assim, as brancas ficam com o peão a mais, ele pode segurar o peão, só que ele vai ter que lidar com um ataque muito chato na ala da dama, né? E o computador até que encontra uma forma de consolidar para as brancas e fala que dá para jogar isso aqui. Mas em termos humanos, assim, em termos práticos, eu acho que é muito difícil, porque é muito perigoso, é facinho de perder o controle para as brancas nessas posições. E em uma partida aqui foi jogado o bispo E3, né, para continuar com o plano de G5. As pretas fazem roque, fizeram na partida, e quando o G5, agora o lance certo é cavalo H5. Esse cavalo ele fica bem, H5 parece que ele tá mal, né? Mas na verdade ele bloqueia ali o avanço dos peões na ala do rei. E mais importante é que ele deixa a torre de F8 livre para se juntar ao ataque na ala da dama por C8. Se esse cavalo volta para E8, ele tem dois problemas. Primeiro, ele não impede que as brancas continuem avançando na ala do rei. E segundo, agora não dá para passar outra torre para a ala da dama para ajudar no contra-ataque. Então as posições aqui bem interessantes que surgem são após cavalo H5, bispo H3, para ir atrás do cavalo, torre de FC8, bispo G4, G6, bispo H5, G por H5, e essa é uma posição bem complexa, mas bem interessante. Parece que as pretas estão em perigo, mas na verdade não tem nenhuma linha aberta ainda na ala do rei, e leva um tempo para as brancas conseguirem criar um ataque. Então isso permite que as pretas lancem o contra-ataque do outro lado. Então nessa partida mesmo seguiu o cavalo F4 B3, e aí já é uma posição tensa, tensa, mais equilibrada, mas assim, as pretas têm bastante contra-jogo. Um plano comum, às vezes, é passar esse bispo aqui para diagonal, por G7, para ajudar a colocar pressão em cima do rei branco. Então essas posições, elas são sempre, assim, elas são sempre tensas e complicadas, mas é complicado para os dois lados, assim, é muito fácil de errar. Mas ele jogou o cavalo F4. E eu sentia que e ele pensou bastante para fazer o cavalo F4. Eu sentia que esse lance não era bom para as brancas, mas eu tive que decidir como jogar nessa posição da melhor forma para explorar, né, o lance dele que parecia ser impreciso. E não é uma decisão tão simples, assim, então é um momento até legal, quem quiser pegar para pensar assim e tentar imaginar como você jogaria de pretas, porque eu gastei muito tempo nessa posição, eu gastei até mais do que o recomendado, assim, mas acho que eu acabei tomando uma boa decisão. Então, já dei um tempinho para vocês pensarem, né, pra pausar. Vamos lá, vou explicar qual foi o meu processo de pensamento aqui. Eu gastei uns 40 minutos nessa posição. Como eu disse, não é o recomendável, tá? Não façam isso em casa. Eu acho que isso se deve muito ao fato de eu ainda estar começando a jogar essas posições de clássica, então naturalmente você não tem tanta confiança assim no feeling da posição como eu teria se fosse uma posição de Najdorf, por exemplo. Mas para falar a verdade, a jogada que eu fiz na partida foi a primeira que me chamou a atenção. Foi a primeira que eu pensei que era o lance certo mesmo. Mesmo assim, eu tive que ficar bastante tempo checando as consequências e avaliando, avaliando e depois criar coragem para jogar. Então, o que eu considerei nessa posição? Logo de cara, me pareceu que as duas jogadas mais críticas aqui que eu tinha que considerar eram ou A3 ou B3. Era continuar avançando os peões na ala da dama para tentar enfraquecer o rei branco, para tentar criar um contra-jogo. Mas eu considerei outras opções também. Então, por exemplo, H6 foi um lance que eu pensei. Porque eu sabia que tinha esse recurso com H6 em outra posição, que era nessa aqui, né? Se cavalo F4, H6, bispo toma, toma, cavalo H5 e rei E7. Essa posição eu conhecia. Então eu fiquei me perguntando se não dava para fazer a mesma coisa aqui. A4, cavalo F4, H6. Só que isso não me convenceu pelo seguinte. Bispo F6, e aí, se bispo F6, agora é diferente, porque cavalo H5, além dele estar atacando todos aqueles pontos ali, ele também está batendo em B4, que na posição anterior o peão estava em A5 e agora ele já está em A4. E isso muda que o peão de B também fica no ar. Então, por exemplo, se rei E7, cavalo por F6, G por F6, dama por B4 é totalmente diferente. Aqui é peão A mais limpo para as brancas. E não tem tanta compensação como nas outras linhas, porque as pretas estão com poucas peças também para atacar, né? Então isso aqui é a vantagem das brancas já. Mas o computador ele ainda encontra recursos para as pretas com uma ideia brilhante, uma ideia, né, típica, mas que eu não considerei na hora, que era bispo C3. E essa é uma posição já bastante perigosa, assim. Esse sacrifício ele é bem legal.
Afinal, se jogar B toma C3, B toma C3 e a abertura da coluna B já traz alguns perigos para as brancas. Bom, aí segue um jogo muito tenso, assim, o computador ele sempre acha um jeito de igualar, de manter o controle, mas é complicado. Eu não vou mostrar todas as análises que eu fiz dessa partida aqui, porque senão a gente fica 3 horas o vídeo, né? Não dá nem para assistir. Mas só para mostrar que esse recurso existia. E além de tudo, dá para jogar G por F6 também. E aí, diz que essa posição ela tá bem ok, é equilibrada, mas as brancas têm um plano bem interessante, bem sólido, que é esse B3 para bispo C4. Essa é uma forma típica que as brancas têm de conseguir um controle da posição também, trazer o bispo para C4 e às vezes o cavalo para D3, ele fica com um bloqueio muito firme nas casas brancas, mas segue o jogo, com chance para os dois lados. Então, H6 não era tão ruim assim. Roque é um lance que eu descartei rapidamente, porque eu achei que o cavalo H5 era muito forte para as brancas. Uma alternativa que ele tem é bispo F6, mas aí depois de bispo toma, dama por D6, toma, torre toma, bispo E5, torre D7, bispo F4. Isso aqui parece igualado, apesar dele ter um peão a mais, tem os bispos de cores opostas, né? E as pretas têm um controle muito bom das casas pretas. Mas eu achava que o cavalo H5 era muito forte para ele, assim, já, né? Colocando uma pressão em F6 e G7. E eu achava que isso era bem chato. Mas aqui também as pretas podem seguir complicando o jogo e lutando com o B3. E essa é uma posição bem interessante. Eu, inclusive, se eu não me engano... Não, eu achava que isso aqui, esse B3 aqui eu não lembro de ter dado muita atenção, assim, não me pareceu tão bom, mas era possível, era um recurso bom. Mas enfim, foi assim que eu descartei H6 e Roque. Eram duas jogadas que não me pareceram tão no espírito da posição, assim. A impressão que eu tive é que tanto H6 como Roque permitiriam que as brancas ganhassem tempo. E aí aqui é onde a gente usa um pouco da intuição para guiar o pensamento nesse tipo de posição, né? A gente está falando de posições de rocks opostos. Até porque o rei preto ainda não rocou, tá no centro. Mas se eu rocar, já vai ser um rocks opostos. Então, nesse tipo de batalha, o tempo é muito importante. O lado que começa a atacar geralmente leva uma vantagem muito grande na prática, porque você já coloca o adversário na defensiva e pode pegar a iniciativa, e às vezes essa iniciativa decide o jogo muito rápido. Então eu pensei, bom, se eu rocar, eu tô meio que passando essa vez para ele com o cavalo H5. Ele que começa a colocar pressão na posição. Da mesma forma, se eu faço H6, bispo toma, e bispo toma, cavalo H5, ele tá colocando pressão em B4, agora em D6, e também parecia uma situação onde eu passava a vez para as brancas, a vez de pegar a iniciativa, né? Por isso que eu fiquei mais na dúvida entre B3 e A3. E bom, a princípio, B3 parece o mais atrativo, porque você já está abrindo linhas na ala da dama, né? O B3 parece que é uma ruptura mais natural para conseguir abrir linhas ali e já ter umas colunas abertas em direção ao rei branco. Porém, depois de C por B3, A por B3 e A3, eu não achava essa posição clara. Ele já está jogando torre C1 aqui. E eu fiquei com a impressão de que as brancas conseguiriam pegar um controle muito bom da posição. Ele teria como manter aqui tudo bem defendido e eu não via um jeito de continuar aumentando a tensão, né? Então, eu tentei aprofundar essa posição, mas não fiquei muito satisfeito com o que eu vi. Por exemplo, eu comecei calculando aqui dama C2, que já é um lance bem direto, já vai trocar as damas. Dama por C2, BC2, rei C2. Só que agora bispo A4 não funciona porque B3. E se torre C8 ele tem rei B2. E aí ele tá com o peão mais limpo. Mas dá pra jogar H6, bispo F6, bispo F6. E aqui parece perigoso pro branco até, né? As pretas têm alguma atividade com o par de bispos. Porém, ele joga cavalo H5, bem ativo. E aí quando bispo A4, B3, um detalhe importante é que torre C8 ele não tem essa casa para o rei. Só que ele joga rei B1, bispo toma B3, cavalo por F6. E esse detalhe, e essa posição eu achava que era perigosa para mim porque tá caindo D6, mas eu não vi um detalhe no final que é rei E7. Esse lance eu não vi mesmo, me escapou. Deixa a torre de D1 atacada, né? Se torre D3, bispo C2. Então aqui as brancas jogam torre D4, rei por F6 e torre B4, que leva a um final equilibrado, né? Tá igual. Apesar dele ter esse peão passado distante aqui, as pretas estão bem ativas. Então eu tentei aprofundar aqui com H6, torre C1. Outra opção seria bispo F6 e cavalo H5, sempre tendo essa pressão aí em D6, né? E bispo E5.
Bispo B2 é uma ideia bem interessante, dada pelo computador, mas eu pensei só em bispo E5, mas agora eu vi F4. E parece que as pretas, de novo, parece que as pretas vão perder o controle aqui, mas ainda tem esse recurso, sempre chega a tempo esse recurso com dama C2, que é interessante. Dama por C2, BC2. Aliás, ele tem que jogar dama por C2 porque Re1 leva a torre por A3, né? Então leva mate. Então dama C2, BC2, rei C2, bispo A4, B3, torre C8, rei B1, bispo B3. Aí essa posição ela fica um pouco complexa, ainda mais equilibrada. F por E5, bispo D1, bispo B5 cheque, rei E7, rei por D6, rei por D6, torre por D1, rei E5. Ele dá aqui um A4 para as brancas, dá um final equilibrado. Apesar de ter duas por 1 e um peão passado distante, o material tá meio que sumindo aí, né? Vai reduzindo muito rápido. Então deve acabar empatando. Mas aqui tem também torre C1, dama B6, bispo F6, bispo F6. E aí quando o cavalo H5... Bom, então, de modo geral, eu não vou dizer que eu calculei tudo aqui. Meu cálculo não foi mega longe desse jeito. Mas eu sentia que essas posições... Eu achei que as brancas estavam conseguindo pegar o controle da posição, porque eu não tô vendo um ataque muito fácil chegando nesse rei, ele tá bem protegido. E ele pode continuar desenvolvendo agora com bispo C4, né? E às vezes eu posso ter problemas com o peão de B3 também. Então, de modo geral, eu não achava que esse era o caminho para as pretas terem atividade. Mas algumas linhas, por exemplo, aqui que eu aprofundei depois usando o computador, né? Se bispo E5, F4, bispo D4, torre H3. E aí ele já tem uma ideia, uma pressão em B3 aqui. Se roque, bispo C4, aí já tá caindo o peão de B. Então assim, as pretas ainda mantêm o controle nessas posições, mas eu vou ter que jogar muito bem aqui, vou ter que começar a jogar super ativo e encontrar jogadas muito precisas. E aí seria uma opção melhor bispo D4 primeiro. Se torre C4, aí tem torre A4 ainda. Então aí segue a linha assim, bispo E2, roque, torre D1, torre por C4, bispo C4, E5 para, né, reforçar esse bispo. Agora as brancas têm uma ideia legal que é cavalo F4, aproveitar um detalhe tático aqui em cima do bispo para levar o cavalo para D5. Mas ele fala que a posição ainda é equilibrada aqui com dama C5. Se bispo B3, dama B6, e tem contra-jogo na coluna B, então dama B4, dama B4, AB4, torre B8, cavalo D5, bispo E6, e aí fica igual. No fim, tudo analisado com o computador é igualdade, né? Toma, toma, torre B4 e B3. Então, assim, essas análises do B3, eu não vi tudo isso, claramente. Muita coisa eu aprofundei com o computador. Mas eu fiquei com a impressão de que depois de C por B3, A por B3 e A3, com torre C1 e bispo C4, chegando às vezes mais essas ideias de cavalo H5, eu sentia que as pretas não estavam pegando uma vantagem tão facilmente e estavam correndo o risco de perder o controle. E eu acho que apesar das análises do computador mostrarem que as pretas ainda têm recursos, na prática eu acho que essa avaliação está correta. Porque tem alguns recursos que são muito difíceis de achar, assim, são muito pouco humanos. Então, no fim das contas, o B3 não me convenceu. E depois de fazer mais algumas análises, eu decidi jogar A3. Eu também tinha a lembrança das minhas análises anteriores e partidas de treino que eu joguei na clássica, assim, nessas posições, que esse avanço do peão para A3 ele era um tema muito recorrente e muito importante para as pretas. Porque na maioria das vezes as brancas são obrigadas a jogarem o lance que o Molina fez aqui, que é B3. E essa formação, ela é muito boa para as pretas. Ela é muito, muito boa, porque o rei branco fica sempre restringido em B1. Ele fica sempre tendo que se preocupar com problemas aqui nas casas pretas e nessa diagonal, muitas vezes. A gente vai ver que isso acaba decidindo a partida, de certa forma. Então, depois de analisar muito, mas vocês podem ver que eu, né, pra vocês verem como é difícil tomar uma decisão como essa na partida. Eu levei 40 minutos ali avaliando as diferenças entre roque, H6, reduzir para os dois avanços de peão e no fim, B3 não me convenceu. Eu joguei A3. Eu tive que calcular algumas posições, claro, mas também eu confiei muito na intuição do que eu tinha analisado das posições, né? Que eu achava que, pela experiência que eu tinha das minhas análises e de algumas partidas que eu joguei nessas linhas, que esse era o caminho certo, colocar o peão lá em A3 para deixar o rei branco restringido. E aqui ele respondeu com B3 quase ao toque, assim. Ele jogou rápido B3, e de fato, esse é o lance do computador, ele fala que é a melhor linha, mas durante a partida eu tive a impressão que B3 era ruim, assim, eu achei que não era a melhor opção, e não foi o lance que me incomodou mais nas minhas análises, né?
Eu achava que assim, se ele jogasse B3 eu tava tranquilo, eu já tinha uma posição boa. E a gente vai ver que essa avaliação também, do ponto de vista prático, ela tá correta. Eu passei mais tempo aqui preocupado com o cavalo H5. Esse me incomodava um pouco, ignorando ali a pressão em B2 para focar num contra-ataque em G7. Então, por exemplo, se A por B2, cavalo por G7, quando o rei D8, dama D4. Além dele bater em F6, ele está preparando ali bispo D3 ou bispo C4 para consolidar a posição do rei. E se torre C8, torre H2, aqui é outro recurso muito importante, ele defende a distância, né? Trazendo uma peça lá da ala do rei para ajudar. E aí essa posição ela já é ruim para as pretas. Por exemplo, dama C3, dama B6, torre C7, torre HD2. Ela já é uma posição. Pra vocês terem ideia que o computador já dá uma vantagem decisiva assim, para o branco. Tá bem ruim isso aqui. Então eu tinha pensado. O que eu calculei? Cavalo H5 para mim era o melhor lance para ele, tentando criar um contra-jogo o mais rápido possível. Como eu já falei, essas posições de rocks de ataques em alas opostas são definidas por tempo, né? Então você não pode se dar o luxo de passar a vez pro adversário, assim, de fazer uma concessão e deixar o adversário jogar de boa. Então eu achava que o cavalo H5 era o bom. Cavalo por H5. Eu considerava bispo toma E7, a ordem mais precisa. Rei por E7 e G por H5. E eu não tinha muita certeza dessa posição, porque agora tá caindo B4 e ele tem um dama G5 também aqui, para criar mais problemas. Junto com H6 pode ser bem perigoso. Mas, vocês verem, faltou um pouco de confiança na solidez, assim, na correção da posição das pretas. A gente saber que a posição das pretas é boa o suficiente. Porque aqui o computador ele dá uma vantagem para as pretas e dá até mais de um caminho para essa vantagem. Eu foquei mais em A por B2 nessa posição. Mas, na verdade, depois de dama G5, rei E8, que é um detalhe importante, porque se rei F8 H6 já é mais chato, então rei E8, ele tem não dama por G7, porque dama por G7, dama C3 aqui é legal para as brancas, para as pretas, quer dizer. Se dama por C3, B por C3, essa formação ela é muito boa para as pretas. O rei não sai nunca dali e o peão está muito bem apoiado na sétima. Então tem esse dama C3. Mas joga torre H2 para manter o controle. E aí é uma posição confusa, bem confusa. Então, o melhor é a torre de HC8, aqui já criando uma pressão em C2. Se dama G5, rei 8, torre H2, agora joga A por B2, abrindo a coluna A, e quando dama por G7, tem um outro lance muito bom que é a torre A5. Além de atacar o peão de H5, o mais importante é tirar o cheque da dama ali em G5. Apesar do rei ficar em E8, aqui ele tá super sólido, super seguro. E aí as análises seguem, mas essa posição ela é de uma vantagem clara já para as pretas. Eu não vou mostrar todas as análises, porque, como eu disse, assim, a gente já tá chegando em meia hora de vídeo, eu não mostrei nem 30%, eu acho, das análises. Mas quem tiver curiosidade pode aprofundar depois por conta, né? A minha intenção é mais explicar o que se passa na minha cabeça durante a partida, né? Então, por exemplo, eu foquei mais no A por B2 e também considerei dama C5. Também parecia um... Esse parecia um lance mais para manter tudo sob controle, né? Defende o B4 e defende o cheque em G5. E aí o ponto é que se ele joga dama G5 agora, dama por G5, HG5, H6. Eu acho que talvez essa seria a minha escolha na partida. G por H6, torre H6, e as brancas têm um final superior aqui, né? As pretas têm um final melhor por causa da ideia de torre A5 pressionar o peão de H5 ali. Então isso parece realmente bem agradável de jogar de pretas. Mas torre HC8 é mais preciso. Só que teria que ver no fim, depois daquela linha de dama G5 e dama G7, o torre A5 ali no fim da variante. Que é um lance não tão fácil. Mas bom, esse era o lance que me preocupava mais, cavalo H5. Só que ele jogou B3. E aí eu pensei o seguinte, bom, se ele fizer B3, eu jogo H6, porque agora tem um detalhe importante. Bispo HC, bispo F6, bispo F6, eu tenho a casa C3 pro bispo. Isso muda tudo de ter a casa C3. Ele continuou com cavalo H5, que era o lance que eu esperava. Mas eu tinha certeza que cavalo H5 agora eu ficava muito melhor, porque aí sim eu tenho esse bispo C3. E essa é a utilidade, né, de ter avançado o peão até A3 e provocado o B3 das brancas, enfraquecer essa casa. Isso permite que as pretas estabeleçam um controle muito forte da posição. E na verdade, a partir desse momento aqui, a gente vai ver que o preto já está muito melhor, embora não é o fim das emoções da partida. O computador, ele diz o seguinte, que as brancas ainda estão no jogo aqui, que a posição ainda é equilibrada, mas ele tinha que jogar dama por B4. Um lance que, pra mim, é pouco provável, assim, parece pouco humano, porque
ele só ajuda as pretas a aumentarem a força da iniciativa. Então, por exemplo, torre B8 agora. O lance que eu pretendia jogar na partida era roque. Tá? Essa era a minha ideia, para jogar torre de FC8. Só que isso é impreciso. Eu fui perceber depois, né, quando eu estava analisando, porque permite, né, dar a chance, como eu comentei lá atrás, que quando você coloca o rei em G8, você dá a chance das brancas lançarem um ataque na ala do rei. Então ele já teria G5 nessa posição, criando um contra-jogo bem rápido. E aí quando eu tiro o bispo para não abrir a coluna H, ele joga G6. Quer dizer, dama D2, torre FC8, por exemplo. Ele volta para defender o cavalo, torre F8 ameaça tomar em F4, então bispo D3, dama C5 ele joga cavalo E2, aqui ele agora tem que controlar a casa D4. Mas é interessante ver que nessa posição as brancas estão defendendo os dois pontos críticos, que é D4 e C3, por onde a minha dama poderia entrar. E além disso, ele está ameaçando agora G por H6, né? Então quando eu jogo H5, aí por exemplo F4, bispo B2 é a única casa para o bispo, querendo jogar G6 e bispo G7, mas ele vem com G6 primeiro. E de repente a posição já é muito mais complexa, porque agora as brancas chegaram na ala do rei. Ele conseguiu assegurar a posição do rei em B1 e ele vai ter um contra-ataque perigoso. Por isso que roque é impreciso. Mas ele teria também que acertar esse G5, né, apesar de parecer natural. Rei E7 é mais interessante do que roque, porque apesar do rei ficar no centro, é mais difícil ele lançar um ataque no centro do que na ala do rei. E aqui eu tenho as mesmas ideias, né? Torre HC8 ou torre HB8. Continua tendo as mesmas ameaças. E, por fim, o mais preciso é a torre B8. Afinal, dama por D6 aqui parece duvidoso, porque dama toma, torre toma, bispo E5. É um recurso que vai aparecer em vários momentos na partida. Né? Ele vai perder uma qualidade, então ele tem que jogar torre por D7, rei por D7 e algo como cavalo G2, por exemplo, para tentar trazer esse cavalo para C4. Mas aí rei E7, bispo D3, G5, e quando H5, bispo D4, tira a casa E3 do cavalo e as pretas têm um plano muito bom, que é levar o rei para E5 e abrir com F5 em algum momento. As brancas têm 2 peões pela qualidade, é verdade, mas é difícil ele usar esses peões porque ele não consegue avançar fácil na ala da dama. E eu tenho um bom jogo nas casas pretas, né? Então isso ainda parece melhor para as pretas por conta disso. Mas aí dama D2 e agora rei E7. Esse é melhor. De novo, a gente agora entende que é melhor do que roque, porque o rei está mais seguro no centro. E aí as pretas vão seguir, né? Com torre de HC8 e tentar ideias como dama C5 e dama E5. E... assim, a pressão é muito forte. O computador fala que essa posição é ok para as brancas, assim, que ele consegue manter o controle. Mas ele vai ter que jogar muito preciso, assim, vai ter que jogar igual a máquina mesmo, assim, para não perder, não levar um ataque matador em algum momento. Por isso que na minha opinião, mesmo depois de analisar essa partida com o computador, eu acho que cavalo H5 era, do ponto de vista prático, a melhor alternativa para ele. Porque é uma posição onde tem mais chances de eu cometer uma imprecisão, de eu deixar a vantagem escapar. Depois do B3, ele ainda não tá pior, de acordo com a máquina. Ele tá só talvez um pouquinho pior. Mas ele vai ter que tomar uma decisão que, do ponto de vista humano, é muito difícil. Tomar em B4 aqui dá um tempo com torre B8. Aliás, ele não pode tomar o peão de A3, porque aqui ele leva dama C3. O único jeito de não levar mate em A1 agora é rei C1, só que aí tem dama E3, né? E cai o cavalo, então também é ruim. Então assim, a única chance dele é jogar dama D2 depois de rei 7. Os lances das pretas chegam muito mais rápido, né? Muito mais fáceis. Eu tenho muito mais planos e o meu rei tá sempre mais seguro do que o rei dele em B1, apesar de ter os peões aqui, né? Ele tá com as casas pretas debilitadas e esse é um problema sério. Por isso que eu acho que, na verdade, era melhor ter jogado cavalo H5. Principalmente porque agora ele fez cavalo H5, só que aí eu tenho esse bispo C3. E qual é o detalhe tático? Se dama por D6, torre D6, G6. E ele não tem para onde voltar o cavalo, né? Porque essas casas, as duas casas, tanto G3 como F4, vão levar bispo E5. E aí ele tem que jogar torre por D7. Mas essa posição, por exemplo, cheque, rei E7, cavalo D3, bispo C3, é ganhadora para as pretas, porque a gente tá vendo até uma versão parecida de uma posição que acabamos de ver, só que eu tenho o peão de B4 ainda. Então ele nem tem tanta compensação material pela qualidade. E aí outro recurso que eu tinha visto para ele aqui, uma tentativa de complicar o jogo, era bispo C4, G por H5, torre HD1, porque parece que esse bispo não tem casa, né? Quer dizer, ele não tem casa, e a ideia dele seria, se torre D8, ou torre A7 ali, torre por D7, torre D7, bispo B5, recuperando a peça.
Mesmo isso, a máquina dá como ganho para as pretas, mas tem até uma resposta melhor que é Torre HD1 Rock Grande. Completa o desenvolvimento e ele não tem como cravar em D7 agora, né? Então eu tinha visto esse recurso no fim da linha. Então por isso, quando o bispo C3 ele jogou dama E3, mas agora G6, cavalo F4. E aqui eu decidi melhorar a posição com bispo E5. Podia rocar já, né? Mas eu percebi que uma das ideias dele era tentar montar um bloqueio rápido aqui, jogando bispo C4 e depois cavalo D3 ou cavalo E2 para fechar a coluna C. Então eu joguei bispo E5 primeiro. Que agora o detalhe é que esse bispo C4 ele vai levar D5, né? E aí tá caindo alguma coisa. Ainda assim tem alguns detalhes nessa linha. Por exemplo, se cavalo por D5, E por D5 e ED5, o único lance que mantém a peça a mais para as pretas é roque grande. Porque se jogar roque pequeno, aí ele tem D6, e quando o bispo D6, dama D4 ou dama D3 aqui, por exemplo. E aí recupera a peça. Dama D3, inclusive, é até melhor, que já tá ameaçando dama G6, assim, também. Então teria que achar roque grande, que é o jeito de manter a peça a mais. Esse cavalo por E6, F por E6, E por D5, né? Esse também é um sacrifício de peça interessante. Afinal, se rocar grande, se rocar pequeno, D por E6 é ganhador para as brancas, né? Tá destruindo ali na ala do rei. Roque grande é interessante, sempre, porque quando D por E6, bispo C6 e as pretas conseguem se organizar bem. Mas eu jogaria bispo F4, que me pareceu um lance bem seguro, assim. Afinal, se dama D4 E5, esse já consolida bem o jogo das pretas. E se dama E4, dama E5 é um bom recurso também. Porque se dama por G6, rei D8, ele não tem mais chefe, tá levando mate do outro lado. E se dama por E5, bispo E5, D por E6, bispo C6, é peça a mais, né? Depois rei E7. Apesar dele ter aí, deixa eu ver quantos, 3 peões pela peça, nessa posição os bispos valem mais que os peões. Então, as pretas estão ganhas. E os peões vão cair com o tempo, inclusive. Então, por isso ele acabou voltando esse cavalo para G2, né? Porque se ele volta para E2, aí eu faria bispo G7. E o problema é que as brancas não conseguem se organizar nunca, né? Com o bispo no caminho, o cavalo no caminho do bispo, ele fica mal colocado. Se cavalo D3, aí dama C3, né? Esse resolve muito rápido tudo. Então ele jogou cavalo G2. É uma casa ingrata para o cavalo, mas depois ele ainda tem a esperança de trazer ele de volta por E3. Aqui eu fiz torre C8, mas roque direto já era bom. Mas torre C8 pareceu bem natural. Bispo C4. E, surpreendentemente, aqui eu acho que ele teve talvez a última chance de salvar o jogo, né? Porque eu fiz roque, que é impreciso. Eu senti que não precisava defender o peão de H6, simplesmente, e que eu queria ganhar tempo para desenvolver logo as minhas peças. Então eu roquei. Mas, bispo G7 primeiro era mais preciso, e depois roque. Bom, ele jogou F4, e F4 é um erro. Mas na hora era o lance que eu tava esperando, para falar a verdade. Eu tava achando que F4 era a melhor chance das brancas para ele deslocar o bispo de E5 e também tentar uma hora criar alguma coisa na ala do rei, né? Avançando os peões. Nós dois pensamos que dama por H6 não era possível, né? Nós dois achamos que dama por H6 era perdedor por causa de D5. E isso parece muito concreto e, assim, de fato, perde. D5 ganha para as pretas. Mas a variante, ela é impressionante. Então, prestem atenção. Depois de D5, E por D5, E por D5. Ele não pode tomar de bispo que leva mate, dama por C2, então joga torre por D5. Mas aqui vem bispo E6. Parece que as pretas estão ganhando material. Só que ele tem cavalo E3. Eu achei que esse lance não era possível, tá? Eu também pensei, bom, se fizer H5 aqui para tentar um contra-jogo na coluna H, não vai dar tempo, porque bispo G7 primeiro. E quando dama G5, aí toma em D5, e aqui tá muito ganho. Mas ele tem esse cavalo E3. Se bispo D5, cavalo D5. Mas eu pensei, cavalo E3 não dá certo porque bispo F4. E aí tá caindo tudo, né? Tá caindo a dama, tá caindo D3, tá caindo D5. Mas eu nem sonhei que G5 era um lance aqui para as brancas. Esse recurso com certeza me faria pensar um bom tempo, porque é um lance muito inesperado. E agora as pretas ganham ainda, mas tem que jogar de um jeito muito fino. Então olha só, por exemplo, bispo D5 aqui já desperdiça a vantagem. Cavalo por D5, dama E5. Parece que isso é ganhador, né? Porque tá ameaçando mate em B2. E se cavalo F6, dama por F6 é um recurso bom. Só que ele não dá o cheque em F6, ele joga cavalo E7. Dama por E7 e dama por G6, perpétuo, já empata.
Dama H6, dama G6, né? Se jogar bispo toma E3, é pior ainda, porque é H5, e agora quem ganha são as brancas. Eu não tenho como evitar H por G6 e mate na coluna H, né? Então o único lance que ganha aqui é bispo E5, que ameaça voltar o bispo para G7, prendendo a dama das brancas. As brancas ainda conseguem lutar aqui com o cavalo G4, porque esse bispo por G7, cavalo F6. Aí bispo toma G4, claro, se F por G4, bispo por G7 ganha a dama, mas ele tem torre por E5. E mais uma vez, só um lance mantém a vantagem decisiva. Se dama por E5, dama por G6, H8, dama H6, de novo empata. O lance que mantém a vantagem decisiva é bispo H5, reforçando o ponto G6 e mantendo essa dama presa. Aí vejam que variante impressionante aqui. Torre H1, o jogo segue, hein? Torre H1, torre CD8. As brancas jogam rei C1 para tentar escapar dos temas de mate. Se joga, porque aqui nem tem torre E7, né? Senão seria um bom contra-ataque esse torre E7. Só que aí dama por E7 e mate. Então ele joga rei C1 para preparar isso também. Dama D6. A dama continua presa ali. Agora as brancas estão ameaçando dama D2 e dama D1. Então, assim, se ele jogar bispo D5, por exemplo, dama por D5. Toma, toma. E ganha contra a dama presa ali, basicamente. É uma posição impressionante essa, né? Mas realmente não tem nada que as brancas possam fazer aqui contra a atividade das peças pretas. Por exemplo, depois que dobrar ali com torre de F8, já vai ameaçar bispo F3, né? Por causa do mate em D1. Então as brancas estão meio indefesas aqui e vão perder. E se trocar um par de torres, aí pior ainda, né? A dama fica em H6 para sempre. Então bispo F7, torre por F7 e torre E8, mas aí torre F8. E as pretas vão terminar com peça a mais aqui, tá bem ganho. Mas olha, seria uma variante incrível essa. Dama por H6, D5 e esse G5 aqui, porque tudo bem, perde, mas as pretas têm que acertar também o caminho bem correto. Por outro lado, depois de F4 aí já fica mais fácil. Bispo G7. Nesse momento as pretas já estão ganhas. Vamos ver como que a partida seguiu, né? Ele jogou torre D2. É difícil sugerir alguma outra coisa para as brancas, porque eu já estou ameaçando D5 ali para abrir a coluna C. Ele precisa defender o ponto C2. E assim, o Molina é um jogador que defende bem, então ele nesse momento ele encontrou as melhores defesas, até apesar da posição dele já ser bem ruim. Então eu joguei D5. Ele aproveitou aqui para torre HD1, cravando, né, para pressionar em D7, e eu joguei bispo C6. Para mim era bem natural isso. Mas depois da partida ele me mostrou uma continuação interessante. Ele falou que ele tinha visto D por C4, torre por D7 e aqui um recurso que eu não tinha visto para as pretas, torre FD8. Bem legal essa ideia, porque se torre por C7, torre D1, né? E vai ficar com torre a mais. Dama C1, troca em C1 e torre por C7. E se jogar torre por D8, torre D8, torre D8, dama D8 e BC4, as pretas ganham com uma invasão pela defesa adversária, né? Dama D1, por exemplo, dama C1, dama E2. O cavalo tá meio preso. Meio preso não, bem preso. E quando o cavalo E3, bispo B2. E ele não consegue defender o cavalo, né? Porque a única casa seria a dama G1, só que vai levar bispo D4. E se jogar torre de 7, D2, daí torre por D2, dama por D2, C por B3, C, B3, dama C6, toca em E4, o único jeito de defender é dama D3, mas aqui vem um toque final bonito que é bispo B2. E não tem como evitar dama C1, né? Mate. Porque dama E3 leva dama C2, e dama D2 leva dama E4. Mas eu joguei bispo C6, E por D5, E por D5. Bispo A6, ele ganha um tempo deslocando a torre, torre A8, bispo F1, ele já volta defendendo o cavalo G2, assim, ele tá defendendo da melhor forma possível, né? É que eu fiz D4. Aqui a gente já tava entrando no apuro, tá? A gente já tava com menos de 10 minutos. Esse lance é bom, mas na verdade eu furei um detalhe, assim, nas minhas análises, quando eu entrei no D4. Porque era muito mais simples aqui bispo D7, por exemplo. Simplesmente toca no peão de G4 e, assim, ele não tem o que fazer. Porque, por exemplo, se dama G3, o bispo toma G4. E quando dama por G4, dama C3. A ideia é desviar a dama da terceira fila. E se torre por D5, bispo por G4. E dá pra ver que isso aqui tá ganho pras pretas, né? Porque agora os dois bispos vão participar do ataque. E, assim, a posição branca é muito ruim. Quando eu joguei D4, eu pensei numa linha bem concreta. Porque eu vi uma ideia aqui que era dama G3, né? Ele tira a dama pra G3. E aqui eu queria jogar bispo E4 com a ideia de D3. Eu tinha que ver alguma coisa concreta, porque assim, D4 tem o defeito de bloquear o bispo de G7. Então, temporariamente, eu fecho essa diagonal, né? Então, eu tenho que saber o que eu vou fazer depois disso.
dama G3, a minha ideia era bispo E4 para jogar D3 e abrir de novo a diagonal, e principalmente para obstruir a terceira fila. Então eu queria poder pôr a minha dama em C3. Eu vi que ele não tinha como defender isso com bispo D3 por causa de dama C3. É justamente a ideia. Mas assim, era mais preciso D3 direto. Esse era bem mais forte. Porque se ele joga bispo D3, aí eu tomo em G2 e depois dama C3 com mate inevitável. Se joga torre por D3, bispo E4, torre D2, dama C6, ameaça dama F6, e quando G5, bispo F3, também vai chegar com a dama em C3, né? É uma coordenação muito boa das peças pretas, essa inclusive dama C6 que ameaça dama F6 e prepara bispo F3 para depois pôr a dama em C3. E se dama por D3, aí o mais forte é a torre D8. Porque até se ele jogar dama por D8, torre D8, torre D8 e RH7, as brancas continuam perdidas, né? O par de bispos e a dama aqui são muito mais fortes do que as torres e as duas peças. Então eu joguei bispo E4. Eu pensei nisso, se bispo D3, dama C3, mas não vi que ele tinha bispo C4. Eu simplesmente omiti essa defesa. Agora, assim, as brancas ameaçam consolidar uma defesa, né? Ele ameaça jogar cavalo E1 e cavalo D3. Aí ele vai ter um bloqueio bom aqui nessas casas. E o cavalo é bem importante para defender o mate em B2. Então, nesse momento, eu tinha que jogar, tinha que encontrar ainda um jeito de manter o ataque, mas eu achei um lance que é único, assim, mas é um lance bem forte, dama C5. Basicamente, agora eu ameaço o D3 e ele não tem muito o que fazer nessa posição. Porque, por exemplo, o que eu calculei aqui? Se cavalo E1, parece que ele vai conseguir montar a defesa D3 mesmo, antes do cavalo chegar em D3. Afinal, se cavalo D3, dama D4. E se C por D3, dama D4, eu não vi uma defesa para ele aqui. D por E4 leva dama 1, cheque, ele vai perder a dama no fim. Rei C2, dama B2, rei D3, dama C3 e dama por G3. E se torre E1, torre A E8, torre D E2 para tentar algum tipo de contra-ataque, leva também D3 aqui. Esse é um recurso bem bonito também. Quando torre por E4, D2. E aí ele tem problema com as duas torres, né? Torre E8, dama D4. Agora já ameaça tanto D1 como dama 1 e não tem o que as brancas fazerem aqui, né? Bem perdido. Então ele jogou dama F2. Só que esse lance, qual que é a ideia defensiva? Ele quer evitar D3 por meio da cravada. Só que aí tem um outro ponto muito forte. Eu jogo bispo D5. E agora, se ele fizer bispo toma D5, dama C3, porque a dama saiu da terceira fila. Então dá mate. Por isso ele teve que jogar cavalo E1. Né? Ele vai dar um peão para levar o cavalo para D3, mas aí bispo C4, toma e dama C4. E essa posição, apesar de ele conseguir montar uma defesa, ela é ganhadora para as pretas. Então, assim, não adianta muito ele jogar cavalo D3, por exemplo. Porque apesar do cavalo defender em D3 e bloquear e tal, eu ponho o dama em C3. E assim, ele não tem o que fazer, né? Ele vai ficar meio travado aqui. Eu sempre tô jogando torre 8 e torre 3, que é um tema que surge na partida, usando o posto avançado. Porque na partida foi mais ou menos isso. Eu acho que a partir daqui eu conduzi bem e não dei chances para as brancas, né? Ele jogou torre D3, torre F8, cavalo F3. Mas aí eu fiz torre E3, que foi um lance que eu gostei bastante. É uma ideia bem natural e boa, né? As brancas devolvem, as pretas devolvem o peão a mais, mas em troca eu vou reabrir a diagonal e o bispo volta a ajudar no ataque contra o rei, e a posição dele é muito ruim. E, além disso, ele estava tentando montar uma outra defesa aqui com o cavalo D2, né? E quem sabe passar esse cavalo para B3 para controlar mais casas. Mas torre E3 evita isso, porque esse cavalo D2, torre por D3. Esse cavalo por C4, torre D1 é mate. Ele também não tem outros lances, eu acho, que ajudam muito. Porque esse cavalo por D4, torre por D3, torre D3, torre D8. E essa cravada vai acabar custando mais material, né? Para as brancas. Se cavalo E5, dama C5, por exemplo. Parece natural e bom. Então ele jogou torre por E3, D por E3, dama E3. Mas aqui é mais uma questão de consolidar. A gente estava perto do lance 40 já, né? Para ganhar mais 30 minutos. E o resto eu acho que foi bem natural. Eu joguei bem tranquilo. Então fiz torre C8, cavalo E1. Ele tem dificuldade também de coordenar a defesa, porque, por exemplo, se dama D2, dama E4 atacando o cavalo, e quando o cavalo E1 ele leva um tema tático legal aqui que é B3. Esse lance era bem legal. A por B3, A2, A2, torre A8 e mate. Então ele jogou cavalo E1, eu fiz dama C6 ameaçando dama F6. Se a dama entrar na diagonal aí acabou, né? Então ele joga G5, aí aproveitei para fazer torre E8.
dama D3. E aqui joguei dama C5, mas H5 era bom o suficiente. Eu quis jogar o dama C5, para quem sabe ameaçar um dama F2, por exemplo, era uma ideia possível. E também eu pensei que se ele fizesse G por H6, bispo F6 era interessante, para pôr o rei em H7 e continuar aumentando a pressão com torre D8. Mas depois da partida ele me mostrou também que bispo H6 era bom o suficiente, porque se F5 eu tenho dama E5 aqui. E aí acabou, né? Então aqui ele jogou H5 para tentar... bom, não tem muito o que fazer, assim, né? As brancas têm que tentar um contra-jogo desesperado. É a única chance dele, então o Molina tenta abrir a ala do rei, mas aí eu fiz torre E3. Ele jogou dama D2. Eu calculei também na partida dama D8, rei H7. E aqui não vi nada para ele, por exemplo, se F por G6, F por G6. Não adianta jogar F5, porque eu tenho a dama tomando em F5, né? E quando G por H6, dama E5, vai dar mate. Aí eu pensei em G por H6, que poderia ser uma ideia para se tomar de bispo, torre D7, né? Só que aqui eu tenho um arremate bem preciso que é dama C3. Ignoro ali H6 e quando o rei C1, torre E2. Rei C1 é único, né? Pra não levar mate aí, torre E2. Esse lance ameaça um mate em B2 ou A1 ali, ele não tem como evitar. Então, acaba também com a partida. Então ele jogou dama D2. E agora, assim, G por H5 era possível, mas o mais simples é dama C3. Eu vi esse lance, ele me pareceu muito fácil assim para ganhar, porque ele é obrigado a trocar as damas e aí bispo C3, ele tem que tirar o cavalo ainda, né? Cavalo D3 e G por H5. E aí essa posição, basicamente as pretas vão ficar com 2 peões a mais, fácil, porque graças a essa formação aqui do bispo e dos peões, ele nunca consegue ativar a torre, porque ele fica tendo problemas de mate na primeira fila, né? Então ele jogou torre H1, a única coisa que eu preciso é garantir que eu vou ter essa ameaça de mate, é só tirar a torre da coluna E, né? Joguei torre F3, G por H6 e H7, e realmente aqui ele não tem o que fazer. Ele jogou cavalo C5. Mas eu também calculei o seguinte, rei C1, rei por H6, rei D1, que seria para tentar desafogar o rei, né? Trazer esse rei para E2. Mas aqui tem um tema legal para as pretas, B3. Essa ruptura é muito boa, porque esse A por B3, A2, agora o rei ficou longe dos peões, né? Quando o rei E2, B por A2, rei por F3, A1, torre A1, bispo A1. As pretas ainda têm um peão passado aqui, e agora eu tenho peões passados nas duas alas, né? Então esse final é facilmente ganho. Por exemplo, cavalo C1, bispo B2, cavalo A2, rei G6, rei E4, F5, rei F3, bispo F6. É simples, né? Só passar o rei pro outro lado e ganha. Então ele jogou cavalo C5, mas aí torre por F4, rei C1, rei por H6. E aqui abandonou, né? Não tem o que fazer, assim, 2 peões a mais e vai avançando muito facilmente. Bom, o que a gente percebe no fim é que realmente fez toda a diferença o peão estar em A3, porque vejam que até o fim da partida esse foi um tema, assim, tanto na abertura como no meio-jogo, como nos finais. As brancas nunca conseguiam resolver o problema do rei e nem criar contra-jogo, por causa do peão em A3 criando temas de mate, né? Fosse tanto em B2 como na diagonal, aqui em A1 com o bispo em G7. Bom, uma partida bem complexa, interessante. Como eu disse, vocês podem ver que a gente já está com mais de 50 minutos de vídeo e eu não mostrei todas as análises. Então imaginem a duração que seria o vídeo se eu mostrasse todas as análises que eu fiz depois da partida. Eu mostrei mais as coisas que eu pensei, assim, o meu raciocínio durante a partida, os momentos críticos, que eu acho que foram bem... Acho que eu joguei relativamente bem, assim, os momentos importantes da partida, né? E claro, depois avaliando com o computador, algumas avaliações, algumas dessas foram um pouco imprecisas, mas em geral acho que do ponto de vista prático, pelo menos o meu pensamento estava sempre na linha certa, né, na direção correta. E por isso que eu gostei bastante dessa partida, até por ser uma abertura nova. Eu tô tentando testar algumas coisas um pouco diferentes da Naidorf ultimamente. E depois de 2 derrotas na clássica lá nos torneios da Europa, foi legal jogar uma partida boa, assim, principalmente conseguindo encaixar ideias que eu tinha analisado antes, né? Que eu, para mim, pelo menos, fiquei com a sensação que eu entendi bem as posições. Então é isso, pessoal. Essa foi minha partida preferida no Magistral Osasco, contra o Emi e Roberto Molina. Espero que vocês tenham gostado. Aí, se você gostou das análises, deixa o like, né? Se tiverem feito alguma observação interessante também pode deixar nos comentários. E é isso. Já ficou bem longo esse vídeo, espero que não tenha sido muito cansativo também. Mas valeu aí por assistirem e até a próxima.